Estamos na Macedônia do Norte em maio de 2008. Essa é uma história real. O vídeo de hoje é sobre a importância do jornalismo investigativo e da imprensa. Você vai conhecer a incrível história do jornalista que conseguiu levar a polícia até um terrível serial killer. Mas, para início de conversa, a República da Macedônia do Norte carrega em seu nome oficial o epíteto utilizado para se referir ao grupo étnico que dominou o território no passado, os eslavo-macedônios. O nome vem do grego Makedons e significa alto, uma característica comum desse povo. Foi em maio de 2008 que Nova Makedonija, o jornal diário mais antigo de toda a Macedônia, reportou com as seguintes palavras: O povo de Kisevo vive com medo e pânico depois que outro corpo massacrado de uma mulher da cidade foi encontrado neste fim de semana. A polícia local, mas também os cidadãos, veem o misterioso desaparecimento e as mortes hediondas de Zivana Temelkoska e Ljubika Likoska como um ato do mesmo homem, um serial killer. Fontes policiais confirmam a existência de um assassino em série na cidade, com base no fato de as mulheres terem sido torturadas e mortas da mesma forma, o que elimina a possibilidade de que isso tenha sido feito por outras pessoas. O ministro do Interior afirma ter vários suspeitos, todos habitantes de Kisevo. Eles foram levados para interrogatório, mas liberados posteriormente. Eles confirmam que, em ambos os assassinatos, havia vestígios deixados pelo assassino que estão sendo analisados. O corpo massacrado de Zivana Temelkoska foi encontrado na sexta-feira em um lixão, perto de um estádio de futebol em Kisevo. O corpo foi embrulhado em uma bolsa de nylon transparente e amarrado com um cabo telefônico, que antes foi usado para estrangular a pobre mulher. O cadáver foi entregue a examinadores forenses que determinaram que Temelkoska foi severamente espancada, mutilada e estrangulada. De acordo com a autópsia, ela foi morta no mesmo dia em que desapareceu. Estamos falando de uma morte violenta causada de uma forma excepcionalmente monstruosa, disse o porta-voz da polícia, Ivo Kotevski. O corpo da vítima apresenta um grande número de lesões externas e internas. Crimes terríveis que deram origem à alcunha de O Monstro de Kisevo para um indivíduo diabólico. Mas foi uma mulher macedônia chamada Mitra Simdjanoska que deu início a tudo. Sejam muito bem-vindos a mais uma Sexta Maldita. No dia 12 de janeiro de 2005, um coletor de sucata trabalhava nos limites da cidade de Kisevo em busca de material para venda. Nas redondezas de uma propriedade esportiva abandonada, enterrado em uma cova rasa, havia um corpo. Escondido embaixo de roupas velhas, uma porção de lixo e pedras. O legista confirmou o corpo como sendo de Mitra Simdjanoska, uma zeladora aposentada de 64 anos. A idosa tinha sido vista pela última vez em 16 de novembro de 2004, após deixar seu apartamento em direção ao mercado. O estado de decomposição do seu corpo demonstrava que, antes de ser morta, a idosa foi violentada, espancada e estrangulada. Ela tinha sido morta há muitas semanas. Em seu apartamento, nenhum sinal de arrombamento, de luta ou invasão. Um crime chocante, envolto de mistérios, mas facilmente resolvido, segundo a justiça de Kisevo. Ante Ristek e Igor Mirseski, dois jovens nos seus 20 e tantos anos, foram presos, acusados não apenas desse crime, mas de terem roubado e matado Radoslav Bozinovski, um senhor de idade, em dezembro de 2004. A morte de Radoslav não foi menos cruel. Na delegacia, os jovens admitiram ambos os crimes, mas na corte, durante o seu julgamento, insistiram em terem matado apenas Radoslav. Quanto a Mitra Simdjanoska, eles jamais teriam cruzado o caminho da mulher. Um artigo do jornal Nova Makedonija à época, chamado Luvas Cirúrgicas para um Assassinato Monstruoso, dizia:
Algemados e com olhos perscrutadores, Hunter Steck, de 28 anos, e seu amigo Igor Miseski, acusado de um horrível duplo homicídio em Kisevo e Malkoets, entraram no tribunal. Eles olhavam vagamente para o teto e de vez em quando sussurravam como que para si mesmos: tudo acabou e agora vamos pagar por nossos crimes. Os dois jovens foram condenados à prisão perpétua, mesmo que houvesse uma evidência estranha nesse caso. A polícia encontrou sêmen no corpo da idosa e o DNA do material não era compatível com nenhum dos dois. A polícia tinha pegado os caras errados ou havia um terceiro cúmplice que conseguiu sair livre de suas atrocidades. Então, mesmo com dois assassinos encarcerados, ainda não era o momento do povo macedônio dormir em paz. Pouco tempo depois, em novembro de 2007, foi a vez de Ljubica Likoska desaparecer. Dois dias após o desaparecimento da minha mãe, eu informei a polícia. Conversei com moradores dos prédios onde a minha mãe trabalhava e procurei um pouco por pistas, mas não consegui encontrar nenhum vestígio dela. A polícia me disse que eles estão no caso. Foi o que disse Duko, o filho de Ljubica, ao repórter Vlado Taneski, do jornal Nova Makedonija. Vlado Taneski era um repórter investigativo, atento aos detalhes, e foi um dos primeiros a entrevistar os familiares da mulher. O jornalista estava dedicado a, junto com a polícia, reunir todos os detalhes sobre aqueles crimes. Ljubica era uma mulher calma e gentil. Ela lutou contra a pobreza e trabalhou como zeladora de prédios de apartamentos para alimentar sua família. Os parentes disseram ao jornalista: 2 vítimas, 2 idosas, 2 zeladoras aposentadas. A imagem começava a se formar lentamente. Algum tempo depois, assim como Vlado Taneski reportou, a idosa também foi encontrada em um saco plástico, numa cova rasa e amarrada com um fio de telefone que tinha sido usado para estrangulá-la. Taneski escreveu sobre a possível ligação entre os dois crimes quando o corpo de Ljubica foi encontrado na Serra de Stratza, próximo a um posto de gasolina. O exame legista comprovou que a mulher tinha morrido apenas há alguns dias, o que significava que, nos últimos 3 meses em que ficou desaparecida, Ljubica Likoska, de 73 anos, foi mantida em cativeiro, constantemente espancada e estuprada. O mesmo teria acontecido com Mitra Simjanovska, que apesar de ter ficado por 3 meses desaparecida, teria sido morta 1 ou 2 semanas antes de seu corpo ser encontrado. A mãe do próprio Vlado Taneski tinha sido uma zeladora de prédio e o homem precisava de mais informações sobre o caso. Em seus artigos, ele chamava a atenção para o erro da polícia, uma vez que tinham prendido 2 homens e os acusado de um crime que acabava de se repetir. Acredita-se que sua pressão e narração dos erros da polícia tenha levantado a antipatia do poder público. Foi ele também o primeiro a apontar que provavelmente estavam lidando com um serial killer. Havia um assassino à solta e a polícia não estava mexendo um dedo para rever o caso dos 2 homens presos pela morte de Mitra. Após um crime, a atenção aos detalhes pode mudar completamente o rumo de uma investigação e o destino de muitas pessoas. Vlado Taneski estava prestes a resolver todo o caso, porque, antes mesmo que a polícia tivesse a chance de encontrar uma solução para a morte de Ljubica, outro corpo foi encontrado. Zivana Temelkoska foi sequestrada em 7 de maio de 2008. Pouco menos de uma semana depois, seu corpo foi encontrado. O monstro por trás dessa atrocidade ajoelhou em cima dela enquanto a estrangulava, o que causou pelo menos 5 costelas quebradas. Em suas partes íntimas foram encontrados pedaços de madeira, gaze, uma garrafa vazia de loção para barbear e, mais uma vez, sêmen. Mas não apenas isso. Pela primeira vez, a polícia encontrou traços de sangue que não pertenciam à vítima. Provavelmente, o assassino tinha deixado uma pista melhor. Assim,
Toda a mídia macedônia informava que a polícia estava em busca de suspeitos com tipo sanguíneo que fossem compatíveis com B positivo. Enquanto isso, um juiz pediu para reabrir o inquérito dos 2 rapazes presos lá no início. Uma investigação demonstrou que as análises de DNA que comprovariam que o sêmen encontrado na vítima não pertencia a eles foi suprimida. Alguns levantavam a suspeita de que os policiais estavam sob pressão para resolver o caso o mais rápido possível depois que os assassinatos ganharam as mídias. Ou, pior, talvez o assassino fosse alguém de dentro. Vlado Taneski foi atrás dos familiares de Zivana para reunir o máximo de informações e reconstruir o que tinha acontecido naquele dia em que a mulher desapareceu. Segundo a reportagem de Taneski, Zivana estava indo em direção a um mercado próximo quando foi abordada por 2 homens em um carro, dizendo que seu filho estava hospitalizado após um acidente. A idosa acreditou no golpe e entrou no carro, assinando ali a sua sentença de morte. O corpo, que foi encontrado em um lixão fora da cidade, ainda carregava a marca de 13 golpes no crânio. Com a terceira vítima e a amostra genética do sêmen e sangue, a polícia corria para evitar que mais uma vida se perdesse. O caso deixou toda a Macedônia em pânico e equipes policiais de todo o país ajudavam no que podiam. Um assassino que mirava em senhoras de idade, ex-zeladoras, um homem forte e inteligente para conseguir planejar e organizar o sequestro e cativeiro de suas vítimas, provavelmente era vizinho das idosas. A natureza sexual dos crimes indicava algum tipo de frustração sexual transformada em perversão. Enfim, eram mais de 250 suspeitos. 50 foram chamados para depor e colher material genético. Mas de nada serviria todos esses interrogatórios se não fosse o trabalho de um jornalista obstinado. Vlado Taneski conseguiu provar que o assassino era Vlado Taneski. Sim, o jornalista estava escrevendo artigos investigativos sobre os assassinatos que ele mesmo tinha cometido. Todos esses trechos de reportagens que eu li para você durante esse vídeo foram escritos pelo próprio Vlado Taneski. Foi assim que o homem diabólico reportou os próprios crimes. No julgamento de Ante Ristek e Igor Mirseski, ele estava lá, vendo os dois serem condenados pelo seu próprio homicídio e registrando tudo da forma mais profissional possível. Vlado Taneski era apenas mais um que se encaixava no perfil do suposto assassino, mas teve um detalhe que chamou a atenção da investigação: suas reportagens. Ele sempre era o primeiro a chegar nas famílias, afinal, conhecia bem todas elas. Mas principalmente seus artigos investigativos, que há algum tempo lhe ajudava a ter mais relevância, continham informações demais. Em sua reportagem sobre o crime contra Temelkovska, o repórter informava que a mulher tinha sido estrangulada com o mesmo fio qual tinha sido amarrada. O problema era que a polícia ainda não tinha soltado essa informação ao público. O fato de a mãe de Taneski ter um perfil semelhante ao das vítimas não é coincidência. Todas as 3 idosas mortas conheceram a mulher, pela qual Taneski não parecia nutrir muito afeto. A esposa do repórter testemunhou no caso e, apesar de defendê-lo inicialmente contra as acusações, revelou que, durante uma briga, ela o comparou com a própria mãe. Segundo ela, nunca o tinha visto tão transtornado com o insulto daquele, ao ponto de que ela teve medo de citar a sua mãe outra vez. E em uma entrevista para um canal da Macedônia, ela disse não acreditar nas acusações contra o seu marido, pois teria vivido um ótimo casamento com Taneski. Ele era um cara calmo, e o único momento em que o tinha visto com raiva era na época em que ele morava com a mãe. Uma psicóloga que estudou o caso propõe que Taneski matava suas vítimas como uma forma de vingança contra a sua própria mãe, e que o modus operandi recheado de pistas e evidências era como um pedido para ser pego.
Ele se aproveitou dos crimes para escrever os seus artigos, mas se via cansado do fardo e queria que isso tivesse um fim. Ele queria ser pego. Depois de ser preso, a polícia conseguiu colher uma amostra do sêmen de Vlado Tanešky e o resultado de 3 laboratórios diferentes indicou o mesmo. O homem tinha violentado aquelas senhoras antes de matá-las. Mas mesmo tendo capturado o monstro de Kisevo, essa história estava longe de um fim, porque talvez Mitra Semjanovska não tenha sido a primeira vítima de Vlado Tanešky. Na verdade, talvez Tanešky não tenha cometido nenhum crime. Alguns anos antes de todo esse caso cheio de idas e vindas, uma senhorinha chamada Gorika Pavleska desapareceu. Nenhum sinal de arrombamento em seu apartamento ou qualquer coisa do tipo. E ainda assim, a zeladora desapareceu em 30 de maio de 2003. O seu corpo nunca foi encontrado. Tanešky chegou a ser acusado de ter dado sumiço à pobre mulher, mas essa acusação não rendeu nenhum bom fruto. O desaparecimento de Gorika coincide com um tempo sombrio na vida do jornalista. Depois de 20 anos de trabalho e uma vida estável, ele viu seu mundo ser abalado quando seu pai se matou em 2002. Ainda se recuperando da perda, a sua mãe teve uma overdose de remédios controlados. Todo esse caos desestabilizou Tanešky financeira e psicologicamente, e, como se não bastasse, no ano seguinte, ele foi demitido do jornal em que trabalhava. Os seus artigos para os jornais Nova Makedonija e Utrinsky Vesnik, incluindo aqueles sobre os próprios crimes, eram um trabalho freelancer. E para colocar uma cereja no bolo, ele se viu sozinho quando sua esposa, uma advogada, recebeu uma promoção no trabalho, tendo que se mudar para Skopje, capital da Macedônia. No dia 20 de junho de 2008, ele foi preso preventivamente por 30 dias. Em sua casa, a polícia encontrou uma porção de material pornográfico e cordas semelhantes àquelas usadas para amarrar as vítimas. Todas as evidências apontavam para uma condenação à prisão perpétua. Mas o problema é que o caso terminou sem solução, porque ele nunca foi a julgamento oficialmente. No dia seguinte à sua transferência para o presídio de Tetovo, a 70 quilômetros de Kisevo, Vlado Tanešky foi encontrado morto. Como? Então, ele se matou enfiando a cabeça em um balde. Segundo a polícia, ele encheu um balde de água em sua cela, colocou-o embaixo da pia para que sua cabeça ficasse bem embaixo do sifão, impedindo que ele se levantasse, e ficou ali até perder a consciência. Não se sabe muito da cena, pois assim que os carcereiros perceberam que tinha algo errado, o socorreram e acabaram alterando a cena. Não sabemos exatamente em que posição o corpo estava quando chegaram ou como a cela estava. No final das contas, a última vítima de Vlado Tanešky foi o próprio Vlado Tanešky, um homem que morreu sozinho e provavelmente amedrontado, afogado em um simples balde com água. O problema é que essa história não acaba aqui porque, depois que o seu corpo passou por uma necrópsia, o legista informou haver marcas de hematoma em sua testa e nariz. A informação ajudou a chamar a atenção para o fato de que o jornalista tinha se matado em um simples balde d'água. Apesar desses hematomas, nenhum outro sinal de luta foi encontrado. Ele morreu passivamente, os pulmões cheios d'água. Segundo sua esposa, em sua última conversa com o marido, ela pediu em prantos que ele contasse a verdade, que independentemente do que acontecesse, ela perdoaria por qualquer coisa que ele tenha feito. Ela só queria saber a verdade. Segundo ela, Tanešky olhou em seus olhos e disse: "Eu não fiz nada. Eu nunca matei ninguém. Um dia, tudo isso se esclarecerá." E suas últimas palavras, de fato, analisadas por grafologistas que confirmaram pertencer mesmo a Tanešky, foram aquelas escritas em 2 bilhetes. Um deixado em sua cela e um no seu bolso do uniforme. Ambas repetindo sua inocência. "Eu não matei essas mulheres. Eu tenho orgulho
da minha família. A esposa de Tanesk já deu entrevistas mostrando o registro militar do marido que comprovam que o seu tipo sanguíneo era O positivo, diferente do B positivo que se esperava do assassino. Segundo a polícia, a revelação do tipo sanguíneo foi uma invenção da mídia e que essa informação nunca teria saído deles. No entanto, quando a família de Tanesk pediu que abrisse ao público os exames que revelavam qual era o real tipo sanguíneo da amostra colhida na cena do crime, eles se negaram. No final das contas, as evidências convergem para atestar que Vlado Tanesk assassinou covarde e violentamente todas essas senhoras de idade. Mas até que ponto devemos confiar no Estado macedônio? Todas essas evidências que eu apresentei são da versão da investigação de um governo no qual o povo macedônio é descrente. Para todos os efeitos, ele é oficialmente culpado. No entanto, para alguns macedônios, ele foi vítima de uma conspiração do governo que tentou acobertar os crimes de alguém poderoso e condenou um dos únicos jornalistas que estavam apontando cada erro da polícia. Uma teoria de conspiração que tem seu charme, mas não goza de muita evidência factual. O que se sabe é que toda cidade tem seus crimes, mas nunca mais se ouviu falar de um assassino de velhinhas em Kisevo. Chegamos ao fim de mais uma Sexta Maldita e agora vamos direto. Como prometido, entramos em fevereiro oficialmente. Então, vocês já sabem, domingo e terça, meio-dia, sempre vai ter um vídeo muito doido aqui pra vocês. E toda sexta-feira, um caso bizarro como esse. Se inscreve no canal e confere todas as playlists aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Falou? E se eu posso deixar a moral do dia, é que quando você vira um relato de crimes, serial killer ou algum tipo de crueldade, você sabe que aquele que tá te contando não é apenas um narrador ou apresentador, mas o verdadeiro responsável pelo crime. Fui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu só dar um recado. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, então o dossiê do Felipe é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa a partir de R$ 7,00 tem um nome aqui nos créditos, como esses que você está vendo agora. Mas não é apenas isso. Você entra para o nosso grupo secreto do Discord e tem acesso a mais de 300 vídeos que eu tive que tirar do ar. Mas a parte mais legal é que no final de todo mês, agora tem um podcast exclusivo, no formato dos vídeos que eu faço aqui, mas falando de assuntos que eu não poderia falar no YouTube, sacou? E já que você chegou até aqui, aproveita e assiste os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela também. Eu garanto que você vai gostar. Até a próxima.